Sobre uma disputa entre Tottenham e Flamengo por Lucas Paquetá. Atenção, Bruno Andrade vai entrar agora com uma informação sobre um jogador que, aliás, o chat perguntou, e aqui você manda, você pergunta, a gente apura. Bruno Andrade apurou e vai trazer uma notícia quentinha de Lucas Paquetá. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tottenham e Flamengo são as grandes possibilidades para Lucas Paquetá, pelo menos de acordo com o The Athletic, um dos principais meios de comunicação da Inglaterra. De acordo com a apuração dos amigos, o Tottenham já fez uma proposta de 26 milhões de libras e pretende fechar com o Paquetá ainda na janela de transferências que se encerra em 31 de janeiro. O Flamengo corre por fora e conta com a vontade do jogador, também de acordo com a apuração do The Athletic, para retornar à Gávea. Importante registrar que o Paquetá já não tem o mesmo valor de mercado de outros tempos, ele quase se mudou para o Manchester City numa operação de 80 milhões de euros. O negócio acabou caindo por conta das investigações sobre uma possível participação do Paquetá no esquema de apostas esportivas. Ele foi absolvido, mas não teve seu contrato prorrogado no West Ham. Como o vínculo se encerra em junho de 2027, hoje o Paquetá está avaliado em 27 milhões de euros. Temporada atual do Paquetá pelo West Ham de 19 jogos, 5 gols e 1 assistência. Ele é titular absoluto e convocado para a seleção brasileira. Se eu sou dirigente do Flamengo e tenho a oportunidade de trazer o Paquetá, eu não pouparia esforços. Jogador muito diferente, acima do nível de qualquer atleta que atua no Brasil. Ele e a Arrascaeta certamente formariam uma dupla espetacular. E se o Flamengo tem dinheiro, como o próprio presidente Mbappé já afirmou, essa é uma grande oportunidade. Ou você pensa diferente, já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Atenção, Bruno Andrade vai entrar agora com uma informação sobre um jogador que, aliás, o chat perguntou, e aqui você manda, você pergunta, a gente apura. Bruno Andrade apurou e vai trazer uma notícia quentinha de Lucas Paquetá. Parei. Que isso? Vou aqui trazer uma ordem cronológica. Segunda-feira passada, e se vocês se recordam bem, eu falei, olha, fui conversar aqui em Portugal com uma fonte muito boa, uma pessoa muito bem conhecida dos bastidores do futebol, e nessa conversa a pessoa me disse, Bruno, vai atrás que o Flamengo, se não ofereceu, vai oferecer 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. Maravilha, fui atrás, tentei mais pormenores, e quando eu faço a proposta, a pergunta, a apuração para pessoas do Flamengo, eu fui muito direto, fui muito enfático. O Flamengo ofereceu 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá? A resposta foi não. E eu praticamente deixei o assunto um pouco de lado. Mas aí vai aquele equívoco, né? Eu perguntei da proposta, mas não insisti se existia interesse, se eventualmente poderia ter uma proposta no futuro, ou no futuro próximo, ou no futuro mais distante. Conversando de ontem para hoje, e agora que o chat voltou a perguntar, eu falei, pera lá, eu vou insistir um pouco mais porque essa história pode estar um pouco desencontrada. O que eu tenho de novidades agora é o seguinte, Lucas Paquetá tem interesse em deixar o West Ham e a prioridade dele é o Flamengo. Começa por aí. Se sair do West Ham e o West Ham facilitar a sua saída, a preferência, a prioridade do Paquetá é o Flamengo. Não é permanecer na Europa, não é permanecer na Premier League, é voltar ao Flamengo. 2 pontos importantes aqui. O Flamengo tem no seu planejamento financeiro um orçamento muito bem firmado, organizado para reforços. Tanto é que separou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, não tendo o Caio Jorge, que inclusive foi agora anunciado há minutos pelo Cruzeiro, informação nossa da renovação até 2030. O Flamengo tem ali 30, 35 milhões de euros para um atacante. Se não conseguir o Caio Jorge e não conseguiu, jogaria esse dinheiro para o meio do ano para contratar um jogador depois da temporada europeia / Copa do Mundo. E o mesmo serve para o Lucas Paquetá. Essa é a nova informação para além do interesse do Lucas Paquetá de querer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem no seu orçamento para já, se for possível, e se não for possível para já, mas depois da Copa do Mundo, até porque a percepção inicial que o Paquetá até prefere esperar a Copa do Mundo para definir o futuro, porque até acredita que saindo agora teria um pouco mais de dificuldades ou para adaptação ou readaptação
e poderia ter impacto na Copa do Mundo, mas o Flamengo tem no seu orçamento entre 30 e 40 milhões de euros para Lucas Paquetá. Se acontecer agora, lindo, maravilhoso, é o melhor dos cenários para o Flamengo. Se não houver a possibilidade para já, é um dinheiro muito bem guardado, muito bem trabalhado para o meio do ano, pós-Copa do Mundo. Então as informações são essas, novidades. Não há proposta em cima da mesa, isso foi, aliás, desmentido ou pelo menos negado por pessoas do Flamengo. O que assim é um planejamento, um orçamento para o Lucas Paquetá, ou agora ou em junho, e o Lucas Paquetá dá prioridade para o Flamengo. Pô, informação de última hora do Bruno Andrade. Nossa, quentíssima. Quentíssima. Fala a fonte é assim, né? É assim. É assim que funciona. A galera foi vibrando aqui no chat com essa informação. Muita gente falando, pô, Paquetá no Flamengo, mas calma. O Paquetá, e o Bruno traz a informação em primeira mão aí, a prioridade dele, tá até na nossa tarja aí, a prioridade dele é o Flamengo. Toda vez que o Paquetá volta pro Brasil de férias, com a família e tal, tá encontrando as pessoas do Flamengo, tá encontrando seus parceiros do clube. Ele é um cara assim que ele tem a raiz, ele foi pro futebol europeu, né? Ganhou o status de jogador de seleção brasileira, mas é um cara que nunca esqueceu as raízes do Flamengo. Então assim, é um cara que tem, como disse o Bruno, trouxe a informação, tem essa prioridade pelo Flamengo. É muito em função disso. O cara saiu do Flamengo, mas o Flamengo nunca saiu dele. Essa é a real. O cara é muito Mengão. Ele é muito Mengão, mas o Bruno, uma questão que até eu tenho curiosidade aqui, falaram no chat. O West Ham, na Premier League, tá quase sendo rebaixado. Campanha horrível, contratou o Pablo Felipe, brasileiro, que jogava muito bem em Portugal, contratou o Tati Castellanos, que era o sonho do Flamengo, tá quase sendo rebaixado na Premier. Isso não pesaria numa possível saída do Paquetá? Falar assim, pô, pode ser que a minha vaga na Copa seja minada por conta do desempenho da minha equipe. Será que não pesaria ou ele quer aguardar? Ele quer esperar esse movimento pensando na Copa do Mundo? Porque assim, ele tá com a vaga quase garantida agora que ele voltou a jogar bem. Diante do West não tá jogando bem, mas o Paquetá está jogando bem. Pesa alguma questão nesse sentido? Se preocupar, preocupa, mas o Paquetá é um daqueles praticamente indiscutíveis pro Ancelotti. Claro que o Ancelotti quer todo mundo jogando, tendo minutagem, sendo participativo, mas não é porque não vai jogar com tamanha regularidade que ele deixa de ser importante, porque o grupo está praticamente fechado. Sim, faz ali certo sentido, mas até a segunda página. O temor do Paquetá é muito mais pela saída, né? Não é nem tanto ficar. O receio dele talvez seja sair e não ter a mesma minutagem, a mesma adaptação, o mesmo rendimento em curto prazo, e aí sim poderia ter impacto na seleção. Então, depende do ponto de vista. Tem quem acredite que sair é melhor para jogar mais, tem quem acredite que ficar é melhor porque está ambientado mesmo jogando menos do que eventualmente em outro clube. Há uma preocupação por parte do Paquetá. Aliás, a gente trouxe isso, acho que há 1 ou 2 meses, sobre o Paquetá ter como preferência sair somente no verão, ou no caso em junho, até para não ter esse impacto aí direto ou indireto na seleção, mas a informação vai muito mais ao encontro da situação do desejo do Paquetá em relação ao Flamengo. A prioridade em relação ao Flamengo, e eu vou até dar o número um pouco mais exato, eu falei entre 30 e 40 milhões de euros, eu vou ser mais exato. O Flamengo tem ali cerca de 35 milhões de euros para o Paquetá. Nossa. Isso depois não tem impacto nos 30, 40 por um atacante, ou o dinheiro que vai gastar agora que é pequeno, mas é um dinheiro pelo Andrew, ou um eventual novo jogador. Mas para o Paquetá, porque o desejo do Flamengo também é repatriá-lo, ou agora em junho, mas se não for possível, ou porque o West Ham dificulta, ou porque o Paquetá prefere esperar, é um negócio que o Flamengo coloca para o meio do ano porque não há urgência. Há um desejo, mas não há urgência. Então os caminhos convergem para no futuro próximo, ou agora, ou em junho, um regresso, uma volta do Paquetá ao Flamengo. É que assim, o problema é que se aguardar até o meio do ano pelo Paquetá, aí ele disputa a Copa do Mundo pela seleção. Aí ele vai muito bem, o passe dele fica mais caro, né? Essa é a questão. O Manchester City, vale lembrar, ficou próximo de contratar o Paquetá e era acima de 70 milhões de euros, porque foi se falado na época. Sim. Então corre risco do Flamengo o Paquetá valorizar na Copa do Mundo. Mas lembrando que o Paquetá tem contrato até junho de 2027 com o West Ham. Então assim, quando chegar a Copa, no meio deste ano, ele vai ter mais um ano de contrato que pode facilitar
uma possível investida. Marcos Antônio será vendido pelo São Paulo ao Flamengo? Se você perguntar para qualquer dirigente do São Paulo, a resposta será não. Mas, entre dirigentes do Fla e representantes do atleta, a versão é completamente diferente. Os dois lados estão bem otimistas de que essa negociação possa ser concretizada depois da sexta-feira. Por que sexta-feira, 16 de janeiro? Essa é a data da reunião que vai votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Imagina que o Júlio, precisando de votos de conselheiros, anuncia, na semana que antecede essa votação, a venda do Marcos Antônio, principal atleta do clube. Se ele tinha ainda alguma chance de se manter no cargo, essa chance vai para o espaço. Mas São Paulo não admite, mas pode sim vender o Marcos Antônio depois da votação do impeachment, até porque o Flamengo promete vir com proposta extremamente alta. O atleta já topou se mudar do tricolor para a Gávea. A proposta pro jogador é super interessante, além da possibilidade de ser protagonista em um dos principais times da América do Sul. Marcos Antônio terá direito a um belo aumento salarial. São Paulo não quer falar sobre o assunto com o Flamengo até a votação da próxima sexta-feira. Quero registrar que, em paralelo ao interesse do Flamengo no Marcos Antônio, há a vontade do São Paulo em contratar Alan. E o Flamengo já deixou bem claro que topa emprestar ou negociar o Alan em definitivo, desde que o tricolor conceda a venda em definitivo do Marcos Antônio. A partir do fim da próxima semana, essa história deve esquentar. Quero completar contando que essa é a segunda negociação que depende da votação do impeachment de Júlio Casares. O tricolor já tem um acerto fechado com o Red Bull Bragantino e com representantes do Rodriguinho. O meio atacante de 21 anos de idade, que não quis renovar contrato com o São Paulo, está acertado com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ainda ficando com 15% dos direitos de uma futura venda. Mas essa transferência vai ser concretizada assim que a votação do impeachment for encerrada. E essa história de que o Napoli quer pagar 25 milhões de euros ou 157 milhões de reais para contratar Arrascaeta, a notícia surgiu de um jornalista italiano com bem pouca repercussão nas redes sociais. De qualquer forma, faz parte do nosso trabalho checar qualquer informação que sai. Pois bem, antes de contar o que eu ouvi de um dirigente do Flamengo, só lembrar que o Napoli não está habituado a fazer esse tipo de operação cara por jogadores acima dos 30 anos de idade. Uma das poucas exceções foi o Lukaku, comprado no ano passado por 30 milhões de euros. O Lukaku dispensa apresentações, certo? Em relação ao Arrascaeta, craque na América do Sul, olhado com enorme desconfiança no futebol europeu, já tem 31 anos de idade. Você acha que o Napoli pagaria 25 milhões de euros? Posso assegurar que não existiu proposta, nem sequer sondagem. A fonte rubro-negra com quem conversei para tratar sobre a possibilidade de contratação de Breno Bidon assegurou que não há propostas pelo Arrascaeta. E mais, que o Arrascaeta está super realizado no Rio de Janeiro. Ele teve recentemente seu contrato prorrogado até dezembro de 2028 com um belo reajuste salarial. Hoje ele ganha pouco mais de 2 milhões de reais por mês, juntando-se aos atletas mais bem pagos do elenco rubro-negro. Você, torcedor do Fla, que se preocupou com a chance de perder o Arrascaeta para o Napoli, pode dormir tranquilo. Essa chance não existe. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Nas últimas horas, o representante do meio atacante argentino foi consultado por José Boto. A ideia do Flamengo era entender as condições para um eventual negócio. Por 20 milhões de euros é possível comprá-lo mesmo? A informação que veio da Espanha ao longo da semana é de que o Atlético de Madrid pede esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo também quis entender qual a pedida salarial do Thiago Almada. E mais do que isso, ele topa voltar para o Brasil? Vale a lembrança de que o Thiago Almada, que é titular absoluto da seleção argentina, vai ter várias propostas do futebol europeu. E a tendência é que ele dê preferência para clubes de lá. Diante desse cenário, Palmeiras e Flamengo não são favoritos. Pelo contrário, eles têm capacidade de bancar esses 20 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos. Também são capazes de chegar próximo desses 3 milhões de reais por mês de salário que tem direito o meio atacante no futebol espanhol, mas a preferência do Almada nesse momento é em continuar no futebol europeu. Qualquer atualização sobre o tema, e eu prometo voltar com exclusividade para contar para vocês, também preciso assegurar que o ex-jogador do Botafogo não foi procurado e nem será pelo Cruzeiro.
Raposa já deixou bem claro que depois da contratação do Gerson deve parar em relação a reforços, especialmente em relação ao meio atacante. Qualquer possibilidade de negociação está completamente descartada. Qual o impacto que Thiago Almada faria no futebol brasileiro? Quero terminar com uma pergunta. Quem joga mais? Almada ou Arrascaeta? Se você puder, use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!